Olá, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para um programa Estudo Bíblico. E hoje está comigo o presbítero Roberto. Nós vamos estar neste dia trazendo a palavra, o estudo da palavra ao vosso coração. Mas antes, nós vamos para o devocional com Priscila Andressa. Olá, eu sou a Priscila Andressa e esse é mais um Devocional Diário. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu por você, pela tua família, por tudo que você tem? Ou você ainda está reclamando de tudo, daquilo que você não tem ainda? Veja bem, em 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra de Deus diz assim: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se a palavra de Deus diz para nós que nós temos que dar graças a tudo, vamos dar graças a tudo. Vamos agradecer a Ele por tudo. Porque se hoje você levantou da sua cama, se hoje você consegue respirar bem, é por Ele e é por causa dele. Então, agradeça a Deus, seja grato. Hoje é o dia de gratidão, independente do que você esteja passando, somente agradeça. Amém? Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau. Voltamos e neste dia nós vamos estar falando, nós vamos estar estudando, nós vamos estar analisando as Escrituras, falando sobre o perdão. O perdão de Deus. Nós vamos falar sobre o perdão do ser humano, nós vamos falar da necessidade de perdoar, nós vamos falar o quanto é importante perdoar. Essa palavra tão pequena e simples, mas que tem um significado e tem um poder extraordinário. E para começarmos o nosso estudo neste dia, eu quero que você abra a sua Bíblia, você que está em casa, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 43. Nós vamos ler esse versículo para tomarmos base e nós vamos estar falando neste dia sobre o perdão. Não só o perdão de Deus, mas também o perdão do ser humano, o perdão de nos perdoar, um perdoar o outro. Versículo 43 diz assim: a este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Nós temos falado que para recebermos o perdão, para sermos perdoados por Cristo, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar em Jesus, para que o perdão dele venha sobre a nossa vida. Esse é o maior, a maior vitória, receber o perdão de Cristo. Mas nós precisamos entender que quando recebemos o perdão de Cristo, nós precisamos também perdoar. Nós precisamos nos perdoar e nós precisamos perdoar uns aos outros. Presbítero. A paz a todos que estão nos acompanhando nesse dia de hoje. Nós conversamos aqui, o bispo e a bispa Fabiola, no programa passado, falando sobre salvação e redenção. E hoje nós começamos aqui um estudo para falar sobre perdão. E eu vejo assim, bispo Solito, que o perdão ele anda de mãos dadas com a redenção e a salvação. Sem perdão não há salvação. Se você não aprendeu a perdoar o seu próximo, o seu amigo, dificilmente você será salvo. É impossível você ser salvo sem perdoar por qualquer situação que seja. Eu separei algumas passagens bíblicas, tem muita coisa aqui que nós poderíamos tirar como exemplos, mas eu separei um pouco para o dia de hoje. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 13, 4,
ele diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Isso é o que nós vemos no dia de hoje, amanhã e depois de amanhã. Muitas vezes nós convivemos com pessoas, Bispo Solito, que vivem nos pedindo perdão. Parece que a pessoa nasceu para errar, te magoar e te pedir perdão. E você, muitas vezes, pensa assim: eu me sinto na obrigação de estar perdoando. E não é obrigação. Você não tem a obrigação, entenda bem, de perdoar a pessoa. O perdão, ele não é uma obrigação. Ele tem que vir ali do seu emocional. Na verdade, nem do emocional tem que vir da sua razão. Se ele vier da sua razão e você perdoar, fica mais fácil para você perdoar essa pessoa, bispo, e não ficar se lembrando das coisas que ela fez no passado. Porque quando a palavra diz assim, olhar por vós mesmos, é porque nós erramos também e pedimos perdão. Eu peço perdão para Deus todos os dias dos meus erros. E ele fala assim: e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que é repreender? É chamar a atenção, mas com sabedoria, bispo. Você não deve se julgar melhor do que uma outra pessoa e querer chamar a atenção dele, que ele errou, para perdoá-lo. Não. Ensina ele com sabedoria que ele cometeu um erro e perdoa. Ele fala: olha, você cometeu um erro comigo. Eu estou te perdoando. Você tem que ser o primeiro, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, você tem que ser o primeiro a reconhecer e pedir perdão para ele, que é importantíssimo isso. E depois ele diz assim, ó: e se contra ti 7 vezes no dia ele pecar novamente e vier até você e pedir perdão, que ele se arrepende, perdoa-lhe novamente. Olha que importância é isso mesmo. A pessoa te pede perdão agora, logo cedo de manhã, quando você chega no seu trabalho, por alguma coisa que ele fez no dia anterior. Mas antes, porém, de chegar a hora do café ou do almoço, ele vai e erra com você de novo e ele vem te pedir perdão novamente. Aí na sua mente, no seu coração, você fala: pô, já perdoei ele de ontem, agora vem pedir perdão de novo por uma coisa que ele fez agora, de novo, novamente. Mas você tem que perdoar. Mas isso tem que vir do seu interior. Tem que vir do seu interior. Você não pode perdoar por emoção. Por emoção, não. Você tem que perdoar pela sua razão. Uma razão de ser que Jesus nos ensinou. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também. Bispo. Então, presbítero, nós vemos que o perdão, ele é algo extraordinário. O perdão é libertador. O perdão, ele quebra paradigmas. O perdão quebra correntes. O perdão quebra amarras. O perdão, ele quebra e ele faz separação. A pessoa que tem uma sensibilidade, a pessoa que se sente sensível a perdoar, nós olhamos para Cristo e a Bíblia diz que nós precisamos ser imitadores como filhos amados. O apóstolo Paulo, presbítero, na carta aos Efésios, ele diz que nós precisamos ser, no capítulo 5, versículo 1, ele diz que precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, eu preciso imitar a Cristo e a sua maneira de agir. Eu fico imaginando como as pessoas e como é difícil entendermos e difícil perdoar. Eu não estou dizendo que é fácil perdoar, mas todo aquele cristão, todo aquele que diz ou fala que é cristão, como o apóstolo Paulo diz, que todo aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo.
Quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Então agora eu tenho que pensar como Cristo. E quando a gente vai olhar a vida de Cristo, quando a gente vai olhar para Cristo, a maneira que Ele perdoou, a maneira que Ele fez, e dizendo para você, Ele é Deus, Ele não tinha nenhuma obrigação de nos perdoar. Porque quem errou não foi Deus. Quem erra não é Deus. Quem erra somos nós. Então somos nós que devemos chegar até Cristo e perdoar. Quando você vê Cristo na cruz, depois de ter padecido tudo, depois de ter sofrido tudo, Ele está pregado na cruz, Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Cristo nos perdoou e nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, ou às vezes perdoar aqueles que nos ofenderam. O presbítero leu aonde Pedro, ele na sua ânsia, porque Pedro era explosivo, e a pessoa explosiva ela é mais difícil de entender as coisas. Pedro foi para Jesus e perguntou: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Isso é difícil, Jesus, eu não estou conseguindo. Eu não estou entendendo. Toda hora, como o presbítero falou, toda hora ele erra e vem me pedir perdão. Toda hora ele falha e vem me pedir perdão. Toda hora ele me faz alguma coisa e vem me pedir perdão. Eu não estou entendendo. Eu preciso entender, eu preciso ter uma base. A verdade é assim, Pedro falou assim, ó, eu preciso ter uma base e um tanto de perdão. Jesus falou, então tá bom, eu vou te dar uma base e um tanto. 7 vezes 7. Ou 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, quando você vê isso, Jesus está dizendo, meu filho, não tem medida. Porque para ele não teve medida na cruz. Não há limitações. Não há limitações. Para Jesus não teve medida de perdão. Eu quero enfatizar nesta noite, ou neste dia, que o presbítero vai enfatizar sobre o perdão humano, mas eu quero enfatizar sobre o perdão de Cristo. Não houve limite para Cristo. Não houve limite para Cristo perdoar o ser humano. E não deve haver limite para perdoarmos o nosso irmão. O presbítero vai falar um pouco agora sobre esse perdão do homem para o homem. Eu quero até entrar nesse Mateus, né, onde Pedro pergunta para Cristo, né? Está em Mateus, a partir do capítulo 21 e 22, ele diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus, como o bispo falou, ele percebe que Pedro quer um determinado ponto, um limite. Mas esse limite que ele coloca como exemplo para Pedro, ele sabe que Pedro não irá atingir durante o dia. Porque isso está se falando 70 vezes 7 para você perdoar somente um dia. Ou até menos de um dia. Mas o que nós possamos entender um pouco também sobre essa questão do perdão humano, é que há pessoas, bispo, que infelizmente fingem que está te perdoando. E isso é muito ruim e letal para a própria pessoa que está ali te perdoando e para quem está recebendo esse tipo de perdão. Porque olha bem o que acontece. A pessoa vem, ela finge que está te perdoando, achando que está fazendo a coisa certa para te agradar. Então, se você já recebeu esse tipo de perdão, você consegue detectar muito fácil. Nós temos exemplos aí de pessoas de um alto nível social, que tem ali os seus bajuladores ao lado. Essas pessoas, quando cometem erros, as pessoas que estão do lado, que recebem muitas vezes críticas diante de um povo, diante de câmera, diante da multidão, depois no camarim,
a pessoa vai lá e pede perdão. Ah, não, eu aceito seu perdão. Por quê? Porque está do lado de um cantor, está do lado de um ator, está do lado de uma pessoa que tem um conceito um pouco a mais. E ela, para ela não perder até o salário que recebe e a condição social que ela tem, ela perdoa. Mas esse perdão é fingido. Não é um perdão de coração. E é aí que entra essa questão que o bispo falou, humana. Porque você não perdoa de uma forma correta, você está estragando o seu lado humano e também o espiritual. E o perdão fingido, quando você não transfere esse perdão de uma forma correta, ele vai te causar muitos problemas, vai te causar dores, até no corpo, vai te causar problemas emocionais. E isso daí é que nós estamos passando para você nesse dia de hoje. O perdão ele tem que ser ministrado, tem que ser dado com a sua razão muito forte. Tem que ser dado e ministrado com um querer, para que você possa depois, lá na frente, nem se lembrar do erro que essa pessoa fez com você. Bispo. Então, como eu tenho falado, a gente recebeu um perdão, uma ação de Deus. A ação de Deus foi perdoar o homem. Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Salvar através do perdão. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz que todo aquele que confessar os seus pecados, Deus, Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados. Então, Jesus ele traz o perdão. Jesus, ele nos dá o perdão. E aí Jesus disse para os seus discípulos, olha, aquele que não é capaz e aquele que não perdoa, não é digno de perdão de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando você não perdoa o seu irmão, quando você não perdoa o seu amigo, quando você, filho, não perdoa o seu pai, quando você, pai, não perdoa o seu filho, quando você não perdoa o seu colega de trabalho, quando você não perdoa o seu amigo, o seu vizinho, você não é digno de receber o perdão de Deus. E isso é muito sério, porque para que eu tenha direito, para que eu receba o perdão de Deus, eu também preciso perdoar. Há uma parábola na Bíblia que fala do homem que foi pedir clemência. Ele estava devendo muito ao rei. E ele vai e pede clemência, pede perdão da sua dívida para o rei. O rei vai e perdoa a sua dívida. Quando ele sai do palácio, ele encontra alguém que está te devendo. E esse alguém fala para ele, me perdoe, me dê uma chance, me dê mais um tempo. E ele não perdoa. Ele não perdoa aquele que te pede perdão. Então, automaticamente, o rei sabe disso e o rei lança ele para a condenação. Lança ele para condenar aquele que não perdoou. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você, a liberação do pecado, do perdão, quando eu libero o perdão, quem é liberto sou eu. Quando eu libero o perdão a alguém, mas como o presbítero falou, não simplesmente com palavras, não simplesmente por palavras vãs, não. Mas eu tenho que falar de todo o meu coração. Eu tenho que entender que eu perdoei. Eu tenho que entender que eu liberei o perdão. E quando eu libero o perdão, a minha alma é liberta. A minha alma se liberta para a vida verdadeira com Cristo. Porque o perdão liberta. Entenda isso.
Você que está aprisionado, você que está doente, você que está angustiado, você que está preocupado, você que está com o coração todo pesado porque está brigado com alguém. Perdoe esse alguém e você verá o alívio que Cristo trará para você no seu coração. Você verá o quanto Cristo trará a bênção para a sua vida. Nós vamos agora para os nossos intervalos e já voltamos. Perfeito, bispo. Certinho. Para. Voltamos. E nesse programa nós estamos falando sobre o perdão. Não só o perdão de Deus, mas também o perdão entre o homem, o ser humano. O quanto é importante, o quanto é libertador eu perdoar alguém. E nós vamos continuar falando sobre esse perdão. Nós vamos continuar falando sobre essa ação do homem tão importante. Presbítero. No bloco passado, bispo, antes dos nossos comerciais, o senhor deixou aqui uma ênfase bem interessante, onde fala de liberar o perdão e falou sobre Deus nos perdoar, o amor de Deus pela sua misericórdia. E em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 34, nós encontramos na segunda parte a seguinte frase, que o Senhor diz assim: porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Muitas vezes a pessoa pode ler isso aqui e achar que Deus não irá se lembrar mais do que você fez lá atrás. Não é isso que Deus está falando. Ele diz que não irá tocar no assunto. Deus, ele não esquece nada mesmo. Então ele diz aqui que ele não se lembrará, não me lembrarei dos seus pecados. Ele não quer dizer que ele vai te cobrar isso lá na frente, falando assim, você lembra que você errou lá atrás? Que é o que acontece muitas vezes nos dias de hoje, principalmente com aqueles, entre aspas, que são verdadeiros amigos, ou pior ainda, com o casal. O casal, quando perdoa, seja o homem ou seja a mulher, ele perdoa. Mas na primeira discussão, na primeira oportunidade vem e joga na cara. Mas você lembra que você fez lá atrás, eu te perdoei? Então está se lembrando de uma situação que dentro da Bíblia, Deus, ele deixa bem claro. Não me lembrarei dos seus erros, não me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, você que está aí, que tem essa mania de perdoar, que tem esse hábito errado, errôneo, de se lembrar na primeira oportunidade, eu te perdoei daquele erro que você fez, você tem que me perdoar agora também. E não é assim. Não é dessa forma que a Bíblia nos orienta. Não é desse jeito que nós temos que aprender a conviver em uma união. Se você ficar lembrando dos erros passados, só vai criar mais problema dentro da sua relação. E nós não pregamos isso. Não é isso que nós estamos aqui para direcionar para vocês. Estamos aqui para levar para você que você deve liberar este perdão, como o bispo falou aqui no bloco anterior, mas tem que ser liberado para sempre e não tocar nesse assunto. Não voltar a mexer, que nós dizemos, remexer em coisa velha, em baú. Não tocar nesse tipo de assunto. Você dificilmente vai ter uma vida conjugal, estou pregando aqui para casar. E quando eu prego isso, eu prego para mim primeiro. Você dificilmente vai ter uma vida dentro do seu relacionamento, homem e mulher, família, onde você toda vez que tem uma DR, que é a discussão de relacionamento, e fica lembrando dos erros um do outro. Só vai trazer problema. Esquece o que aconteceu definitivamente. Esquece. Esquece, não toca mais nesse assunto. É melhor para todo mundo. Bispo. E isso, presbítero, é muito importante. O perdão é algo essencial na vida do cristão
e também na vida de todo ser humano. Como o presbítero falou, eu sempre tenho dado exemplo na igreja que o perdão é uma flecha que você lança. E essa flecha, dificilmente você vai encontrá-la de novo. O perdão é como um copo de vidro que você quebra, que dificilmente você vai reconstruí-lo de novo. Como o presbítero falou, tem pessoas que perdoam, mas na primeira oportunidade ele traz à tona esse perdão dado. Então ele não perdoou. Isso não é perdão. Como o presbítero falou, Deus não nos arranca. Nós não temos amnésia. Eu perdoo alguém, isso não quer dizer que apagou o que a pessoa fez, não. Eu vou lembrar do que a pessoa fez. Justamente. Eu vou lembrar. Mas quando eu lembrar, isso não vai me ferir. Não vai voltar à tona daquela... A ferida já está sarada. Está cicatrizada. Não vai me doer mais. Porque o problema é que tem pessoas que ela perdoa superficialmente. Então o que é que acontece? Quando eu perdoo superficialmente, uma casca ela é colocada. Você já se machucou? Lembra aquela casquinha que faz na ferida? Só que quando você mexe naquela casquinha, dói de novo. Dói de novo. E aí começa a sangrar de novo. E mexer em ferida que não está cicatrizada é um problema. É um problema. O perdão é isso. O perdão é ferida cicatrizada. Ela fica marca, mas não lhe traz mais dor. Você lembra, nossa, essa marca aqui, eu tenho marcas da infância. Eu tenho marcas no corpo da infância. Eu falo, essa marca aqui foi quando eu estava fazendo isso, essa marca foi quando eu estava fazendo aquilo. Mas não me traz mais dor. Você se lembra do que aconteceu, mas ela não volta a doer. Não volta a doer. Não vai te machucar. E quando não volta a dor, não me incomoda. Justamente. O perdão é isso. Justamente. O perdão é isso. É eu perdoar, a ferida foi cicatrizada, eu vou lembrar, mas não vai me trazer dor. E o que é mais interessante nessa questão de se lembrar desse tipo de situação é a oração que Jesus nos deixou. Porque lá em Mateus, no capítulo 6, ela fala sobre essa questão da oração que diz: perdoai-vos os nossos dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Para que você tenha em que entender sobre essa questão, é para você ser perdoado e também perdoar. A falta do perdão, na verdade, ela não é aprovada no reino dos céus. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, eu separei aqui. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens e as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, quando você não tem o hábito, não sabe, não quer perdoar, você não vai entrar no céu de forma alguma. E é esse ponto que é crítico hoje, não só dentro do meio cristão, mas também fora dele. Porque nós que somos líderes, bispo, enfrentamos uma infinidade de conceitos errados de irmãos que muitas vezes chegam para nós e dizem assim: eu perdoei fulano, eu perdoei ciclano, mas não vou me sentar do lado dele, não vou tomar conta de departamento com ele. Ou seja, que perdão é esse então que você deu? Que perdão foi esse que você cedeu? Ou você libera o perdão definitivo, da forma correta, da forma que tem que ser feito, ou então você não tem como entrar no reino do céu.
Você está dentro da igreja e não aprende a perdoar. É complicado mesmo. E a palavra deixa bem claro, se você não perdoar, você não adentra o reino do céu. Por esse motivo, no programa passado, nós iniciamos dizendo que o perdão, ele anda de mãos dadas com a salvação e com a redenção. Para você ser salvo, você tem que perdoar. Isso. O bispo falou no programa passado de Jesus sendo pregado na cruz. Olha como é a situação. Jesus está sendo pregado na cruz, bispo. Ele está sofrendo nossas dores, nossos erros. E a única coisa que vem na mente dele é pedir o que para Deus? Para perdoar aqueles que estavam ali pregando ele. Olha que sentimento. Jesus estava ali, entre aspas, morrendo. E hoje, qualquer coisinha que acontece com a gente não consegue perdoar. Não consegue liberar perdão. Como é que você vai ser salvo dessa forma? Se você não perdoar ali uma pessoa de coração, perdoar mesmo, para não se lembrar mais disso, tocando em assuntos, você nunca vai chegar no reino do céu, não vai ter sua salvação. Mesmo. Isso é muito, muito forte, isso é muito intenso. Como a gente no programa passado, nós falamos para vocês desse sentimento de Cristo. Cristo, ele veio com um sentimento para perdoar. Independente da situação, independente do que o ser humano fez para ele veio com um sentimento de perdoar. E a gente entende isso, que Cristo passou por cima de todas as afrontas, Cristo passou por cima de todas as dores, de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu para perdoar. Como eu dei o exemplo, o presbítero citou aqui, eu dei o exemplo, no programa passado, eu dei o exemplo de Cristo na cruz. E quando ele está na cruz, ele olha para Deus e diz: Deus, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que faz. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, eu quero te dizer algo para você que já é cristão. Quando alguém faz algo para você, você precisa entender que isso foi a ação do adversário e muitas das vezes eles não sabem, ele não sabe o que está fazendo. Ele agiu por impulso, ele agiu de uma forma, foi impulsionada por um sentimento. Só que depois ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele vem pedir perdão. Aí, infelizmente, o cristão, ele endurece o coração e diz: não vou perdoar. Eu quero falar para você que não é cristão. Muitas das vezes o seu amigo, a sua amiga, muitas das vezes o seu cônjuge, muitas das vezes o seu colega de trabalho vem te pedir perdão. Aí você diz assim: quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas, presbítero, falar assim: eu não tenho que perdoar ninguém, quem perdoa é Deus. Eu quero dizer para você, se você não perdoar, você não é digno de perdão. Nós precisamos liberar o perdão. Falei para você, o perdão é libertador. O perdão nos liberta. Quando eu perdoo, entenda, quando eu perdoo, quem é beneficiado não é o outro, quem é beneficiado é você. E muitas vezes, desculpa te cortar, mas acontece até de você perdoar uma pessoa e ela fala: não preciso do seu perdão. Deus me perdoando, para mim já basta. Isso é sério, isso é muito sério, porque nós precisamos nos perdoar e precisamos do perdão do outro. Precisamos. Quando eu digo que eu não preciso do perdão do outro, eu estou dizendo: eu não preciso do perdão de Deus. Como que eu entendo o perdão de Deus? Como que eu recebo o perdão de Deus e não recebo o perdão de Deus? E não recebe o perdão do próximo. Como isso? Isso não pode acontecer. Toda vez que eu recebo o perdão, eu tenho que dizer: eu aceito o perdão. E também te perdoo. Porque Jesus aceitou o nosso perdão e nos perdoou. Jesus aceitou o nosso perdão, presbítero, e nos perdoou.
Nós vamos falar um pouco mais, esse bloco está terminando, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão, bispo, no bloco seguinte, que será o nosso segundo bloco. Então nós vamos dar uma parada agora para os nossos comerciais e já voltamos. Pois bem, estamos de volta aqui e nós estávamos falando, no bloco passado, bispo, da pessoa que não aceita o seu perdão e diz que o perdão de Deus para ele já é o suficiente. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Você que está em casa aí, tiver a oportunidade de pegar a Bíblia e está seguindo com a gente, ele diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela e muitos se contaminem. Que perdão é esse que você diz que aceita ou que perdoa? Que perdão é esse? Então vamos lá. Segue a paz com todos. A partir do momento que a pessoa chega e te pede perdão e você diz para ela: eu não aceito o seu perdão, para mim Deus me perdoando já está de bom tamanho. Você não está em paz com as pessoas que convivem ao seu lado. Já começa errado por aí. Já estamos errados. Então, se você tem esse tipo de atitude, vá pela Bíblia que você vai entender. Nós pregamos aqui a Bíblia, pregamos o que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus. Se em Hebreus ele diz: segue a paz com todos e a santificação, ela diz que você tem que conviver em harmonia, tem que conviver em paz todo mundo. Então a pessoa que diz para você que não precisa do seu perdão somente de Deus, ela nunca vai estar bem. Olha o que diz no versículo seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, amargura, brotando, vos perturbe. Ou seja, a pessoa que diz que aceita somente o perdão de Deus, ela vai receber a graça? Não. De forma alguma, né, bispo? Ela vive de que forma? Amargurada. Está sempre ranzinza, sempre de cara fechada. E diz que é crente, diz que é evangélico, diz que é cristão, está dentro da palavra, convivendo, é dizimista, é ofertante, mas só aceita o perdão de Deus, do outro ser humano. Isso eu estou falando daquele que frequenta a igreja. Não estou nem citando o ímpio, que é aquele que não tem conhecimento. Imagina então. Olha como é complicado você não perdoar. Olha como é difícil a situação da pessoa que não libera o perdão pela sua razão, libera pela emoção. Porque aqui está liberando pela emoção. Está liberando de uma forma que só vai trazer prejuízo para ela mesma. A amargura hoje é algo que deixa a pessoa sem uma convivência plena. Então nós estamos aqui, 4, 5 pessoas aqui conversando, estamos rindo, estamos aqui alegres, e a pessoa fica de canto ali, está amargurada. Ela não sabe liberar perdão. Eu não vou me juntar ali porque eu perdoei fulano, mas não quero estar junto com eles ali. Que tipo de perdão foi esse que você deu? Que tipo de perdão foi esse? Mesmo. E eu quero nesse momento falar para você o quanto é importante, o quanto é sério esse negócio de perdão. Isso no cristianismo, o perdão é algo essencial. É essencial. Ninguém será perdoado por Deus se não perdoar o seu próximo. O próprio Cristo diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Nós queremos que as pessoas nos perdoem pelas nossas falhas, porque nós falhamos, irmão. Você falha, você decepciona, nós decepcionamos pessoas. E quando nós decepcionamos, nós pedimos perdão e queremos que as pessoas aceitem o nosso perdão. Justamente. Só que a gente muitas das vezes não quer perdoar.
Eu quero fazer uma ilustração para que você entenda a gravidade que é você não perdoar. Tire um exemplo, ou tome como exemplo, que aquele que não perdoa, ele carrega, presbítero, nas suas costas um defunto. Você carrega, quem não perdoa, carrega nas costas um defunto, que pesa e que apodrece junto com ele. E aonde você chega, é o que o presbítero falou, a pessoa que não perdoa é amarga, é ranzinza. A pessoa que não perdoa, ela é briguenta. E quem não perdoa, carrega um defunto. Aonde chega, mau cheiro. É verdade. O mau cheiro, quem não perdoa, quando chega em algum lugar, já chega com aquele peso, com aquele negócio, você já sabe que tem que tomar cuidado, porque aquele ali é ranzinho. Tem que tomar cuidado com todas as palavras. Aí você está sem perdoar alguém, está carregando esse defunto. Quando você perdoa, esse defunto cai das suas costas. E você fica mais leve, você fica sorridente, você fica alegre, você para de ser rancoroso, você para de ser uma pessoa que não é sociável, que as pessoas não te querem por perto, porque quem não perdoa, o coração está amargurado, o coração está angustiado. Por isso que eu quero te convidar neste dia a perdoar. Perdoe o seu esposo, perdoe a sua esposa. Você, irmão, perdoe o seu irmão. Estou falando de irmão de sangue. Perdoe o seu irmão. Perdoe a sua irmã. Ah, mas ele me fez algo terrível. Perdoe. Ah, mas ela me fez algo terrível. Perdoe. Perdoe o seu colega de trabalho. Perdoe o seu amigo. Você que tinha uma amizade tão forte, uma amizade tão bonita, mas por algo tão simples, você foi e disse, não quero mais saber. Não, perdoe. Perdoe para ser perdoado. Perdoe para viver em paz. Perdoe para ter paz com todos. Porque sem a paz, sem a santificação, ninguém verá Deus. Quem não perdoa, não se aproxima de Cristo, presbítero. Verdade. E outra coisa que é muito importante nesse estudo de hoje, Bispo Soneto, é quando uma pessoa chega assim, para mim, para você, que somos líderes, e diz assim, eu só vou perdoar quando ele me perdoar primeiro. Ou só vou falar com ele quando ele vier falar comigo primeiro. Olha a dificuldade que as pessoas enfrentam por falta de conhecimento do perdão e da salvação, né? Jesus, nós vamos voltar ali, quando Jesus foi pregado na cruz, ele diz assim, Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Muitas vezes, a pessoa que deixou você chateado, cometeu um erro com você, ela nem imagina que o que ela falou ou o que ela fez, ela precisa chegar em você e pedir perdão. Porque para ela foi um processo normal. Porque ela convive desse jeito. É a forma dela viver. Mas se você é diferente, se você tem uma forma melhor de viver, de enxergar as coisas, e você partir primeiro para pedir perdão, essa pessoa vai ser salva. Não é interessante isso? Essa pessoa, ela vai começar a enxergar de forma diferente. Mas peraí, ele está pedindo perdão primeiro, mas foi eu que provoquei. Então tem alguma coisa errada aí. Eu tinha que pedir perdão primeiro. E eu não consegui chegar. Não foi eu que parti. Não foi eu que fui lá pedir perdão, foi ele que veio. Mas quem errou fui eu. Ela começa a enxergar, querido ouvinte que está aí nos acompanhando, ela começa a enxergar que quem errou foi ela. Foi ela que cometeu o erro primeiro. Porque por ela não iria te pedir perdão. Ela não iria chegar em você. Aí você fica aguardando a pessoa, bispo, chegar primeiro em você, ela não vai chegar nunca. Verdade. Ela
não vai se aproximar. Porque na razão dela, ela estava certa. Olha o que Jesus diz, ó. Pai, perdoai-vos, pois não sabem o que fazem. A pessoa muitas vezes não sabe o que fez, não tem noção. Então, às vezes a gente aqui chega e diz assim, a pessoa não sabe o que está fazendo, então eu vou perdoar. Para nós é mais fácil mesmo, porque nós convivemos com a palavra. Nós temos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Então, para nós, é muito mais fácil ter essa visão, porque nós vivemos dentro de uma outra situação hoje. Mas o eu antes de descer as águas, o eu antes de ser batizado em Cristo, não iria perdoar de forma alguma. Eu iria conviver desse jeito. Mas hoje, como eu tenho uma outra visão, eu perdoo com mais facilidade. E eu chego antes e peço perdão. E é isso que Deus quer. É isso que Cristo quer que nós façamos. Isso. E nós precisamos entender, você que está nos assistindo neste dia, você precisa entender. Esse estudo é para que você entenda a importância do perdão. Mais uma vez eu repito, o perdão é libertador. O perdão é transformador. O perdão é restaurador. O perdão restaura. O perdão restaura a vida. O perdão, você que é cônjuge, você que o seu esposo, a sua esposa, lhe fez alguma coisa, lhe falou algo que te magoou, e você ainda não perdoou, e o seu casamento está arranhado, o seu casamento está passando por momentos difíceis, perdoe para que o seu casamento seja restaurado. A sua amizade, perdoe para que a sua amizade seja restaurada. Cristo nos ensina isso. A Bíblia nos ensina isso. Como o presbítero Roberto falou, nós oramos o Pai Nosso, mas não entendemos o que o Pai Nosso diz. O Pai Nosso diz, Pai, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, a gente precisa perdoar quem nos ofende. A gente precisa perdoar quem traz algum dano. Você que tem um sócio que infelizmente te lesou, você que tem uma empresa que infelizmente um funcionário te lesou, perdoe ele para que você prospere. Perdoe ele para que a sua empresa possa prosperar. Não viva com esse rancor, não viva com essa amargura na alma, não. Libere o perdão e viva em paz. Libere o perdão e viva a prosperidade e a bênção de Deus na sua vida. Não carregue esse defunto, não carregue essa mágoa, não carregue esse mal sobre a sua vida. Perdoe, porque quando você perdoar, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. O bispo tocou num assunto que eu me lembrei em São Paulo. Eu convivia no meio de empresários e havia alguns deles, bispo, que abria um determinado negócio, ficava 6 meses, 1 ano, tinha que fechar e mudar. Aí ele mudava o ramo. Se ele começava com um restaurante, ele ia para a oficina. Se ele estava com oficina, ele passava para têxtil, para roupas. Se ele saía da roupa, ele ia para revenda de carros, de eletrodomésticos, de alguma coisa. Nunca dava certo o negócio que ele tinha. Tem uma condição financeira que pode ficar abrindo um negócio, mas nunca tem lucro. Só perde dinheiro. Só tem gasto. Por que acontece esse tipo de coisa na vida de você que está aí assistindo, que é empresário, que tem uma condição, mas só está perdendo dinheiro, não consegue ter lucro nas suas finanças, não consegue abrir um negócio que prospere? Porque você só tem cometido erros com a sua família, com os seus entes queridos e com os seus funcionários. Você não consegue perdoar ninguém. Verdade. Todo mundo você critica. Os vendedores que chegam na sua porta, você nunca está feliz com eles. Está sempre vendendo uma mercadoria de baixa qualidade por um alto preço. Você nunca quer negociar com eles. O funcionário nunca faz o que você quer.
Você vive mandando, contrata, manda embora, contrata, manda embora. Tem gente que nem quer trabalhar com você mais. Aluga um prédio num lugar, o dono do estabelecimento não quer alugar mais para você, porque você é mal pagador ou só criou problemas. Isso tudo influencia na sua vida e na sua área. Você pode ter uma condição financeira boa, mas nunca está tendo lucro, porque você não perdoa. Isso eu estou falando só do lado financeiro, que é o lado empresarial. Imagina então os outros lados. Imagina então as outras coisas mesmo. É verdade. Porque o perdão influencia em toda a área. Em toda a área. E esse programa de hoje, ele nos trouxe apenas um paliativo. Nos falou apenas alguns detalhes sobre isso. Nós falamos sobre perdão. Desculpa, ouvinte. Falamos sobre perdão. Falamos sobre salvação no programa passado e no programa de hoje. Talvez o bispo tenha mais alguma coisa para dizer, mas eu quero deixar aí para você, já finalizando aqui a minha fala, vou passar para o bispo. Libere perdão. Libere esse perdão, mas libere ele com a razão, nunca com a emoção. Eu perdoei fulano, mas não quero ficar do lado dele. Eu perdoei ciclano, mas excluí da minha rede social. Eu perdoei fulano, mas excluí da minha vida. Não quero mais ver. Não quero mais ver. Se fulano chegar na igreja, eu saio. Se chegar numa festa, eu saio. Se ele for convidado, eu não vou. Que perdão é esse? Bispo. Então, meus queridos, eu quero, neste dia, eu quero finalizar esse estudo dizendo para você da importância do perdão. Eu já falei e repito, o perdão, ele é transformador. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele restaura. O perdão, ele transforma. O perdão, ele muda. O perdão, ele traz vida. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você, minha amiga, eu quero dizer para você, libere o perdão. Mas eu não libere. Se liberte desse defunto. Se liberte desse mal. Seja alguém que, antes de qualquer coisa, você quer perdoar. Porque toda vez que você perdoa, Deus te perdoa. Toda vez que você libera o perdão, Deus, ele age e te abençoa. Então, finalizando esse estudo, não esqueça, o perdão é a coisa mais importante do cristianismo. A base do cristianismo é Cristo. E o princípio do cristianismo é o perdão. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Quando eu libero o perdão, eu sou liberto. Liberto de amarras, liberto de correntes, libertos de muitas coisas. Então eu digo para você, seja um perdoador. Eu quero te convidar ao próximo domingo estar nos assistindo, estar mais uma vez conosco no estudo bíblico. Eu quero pedir também que você esteja seguindo as nossas redes sociais. A produção vai colocar as nossas redes sociais do presbítero Roberto, da bispa Fabíola, da diaconisa Neuza, e você também está nos seguindo. Mande sua mensagem, peça sua oração e nós estaremos orando. A nossa igreja está situada aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, e estamos na Avenida Portugal, número 109, no Jardim Eucalipto. As nossas redes sociais da igreja é no Facebook, Facebook/IMG Gratidão, e no Instagram, @IMG Gratidão. Então, siga-nos também, siga as nossas redes sociais da igreja, peça sua oração, de onde você está, do que estado, país você está nos assistindo, tá bom?
eu quero abençoar a sua vida nesse dia, eu quero abençoar o seu domingo, para que Deus traga paz e prosperidade para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar este irmão, esta irmã. E aqueles que não conseguiam perdoar, que neste dia o teu Espírito os ajude a perdoar, que ele seja um perdoador. Perdoa-os, nos perdoa, Senhor. Pai, nos abençoa, nos dá um dia abençoado, um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Esperamos você no próximo domingo, neste mesmo canal, em nome de Jesus.